Livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 12 e 13 nos diz assim: Descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Descobri também que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Amém? Todos leram? Vou repetir. Descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Descobri também que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Aleluia por essa palavra. Talvez isso não está muito familiarizado com você, essa ideia de celebração, porque pode ser que infelizmente para algumas pessoas a vida não foi tão fácil assim. E pelo fato da vida não ter sido tão fácil assim, pode ser que algumas pessoas criaram no seu coração muitas revoltas, angústias, dores, tristezas, desânimos e tantas outras coisas também. Mas a verdade é que nós temos aprendido ao longo desses anos que tudo na vida parte dos princípios pelos quais Deus plantou no nosso coração. E um desses princípios, segundo o que nós lemos dentro das palavras do próprio rei Salomão, é que uma das maiores virtudes que o homem pode ter na vida é ser feliz. E felicidade não é somente uma condição pelo qual você está. Felicidade não é o destino final. Felicidade é o percurso. E quando nós não aprendermos com isso e na prática, nós vamos viver talvez uma vida de muita dor, de muita angústia, de muita tristeza e de muitas dificuldades, porque andamos naquele campo que eu falei recentemente, no campo da comparação. E uma das coisas que caracteriza a vida de um indivíduo como alguém angustiado e triste é o fato dele querer fazer comparações, dele querer comparar a vida alheia, dele querer olhar para o vizinho, olhar para o patrão, olhar para aquilo que o A tem, que o B tem, e esquecer de desfrutar e de celebrar a própria vida e a própria essência que Deus produziu e colocou no seu coração. Eu acredito que você conhece a revista Exame, e no ano de 2016, no dia 18 de maio de 2016, a revista Exame publicou um artigo com o título O Poder da Celebração. E eles começaram então a pesquisar a vida de algumas instituições, de alguns indivíduos, de algumas pessoas que obteram sucesso na vida. Na vida de algumas instituições que conseguiram galgar lugares mais expressivos diante da massa, diante do desejo da maioria das pessoas. E dentro dessa pesquisa que eles fizeram, eles chegaram a algumas conclusões. A primeira delas, a conclusão que eles chegaram, que todo sucesso na vida de uma instituição e de um indivíduo tem 4 fases. E eles vão dizer que a primeira fase é a fase do sonho. O segundo, eles vão dizer que é a fase do planejamento. O terceiro, eles vão dizer que é a fase da realização. E a quarta e a última, eles vão dizer que para que se haja sucesso e êxito em todas as áreas da vida, além de ter sonho, de ter planejamento, além de ter realizações, é necessário ter celebrações ou celebração, amém? E nós precisamos aprender um pouco a respeito dessa essência. E se a ciência já provou que um dos fatores para que uma pessoa se torne bem-sucedida na vida é o poder da celebração, é claro que é muito verdade que se a ciência prova isso, se os pesquisadores desse século já vêm comprovando isso e dizendo isso para nós, que quem celebra a vida, quem celebra seus feitos, ainda que sejam pequenos, que quem celebra os pequenos começos, que quem desfruta e consegue se alegrar das suas pequenas obras, certamente
realmente essas pessoas vão conseguir ter muito resultado em todas as áreas da sua vida. Então, se a ciência vem provando isso, se os pensadores vêm provando isso, é porque a Bíblia já provou e comprovou há muito tempo atrás. E a verdade de tudo isso é que o rei Salomão, quando ele escreve esse texto de Eclesiastes, já na sua velhice, o texto de Eclesiastes foi escrito na velhice de Salomão, ele não está mais com aquele vigor quando foi escrito o livro de Provérbios, que é um livro empolgante, que é um livro que fala de grandes feitos, de maravilhas, de ideias, de desejos, de planos. O livro de Eclesiastes já foi escrito no fim da vida de Salomão, e graças a Deus que ele teve a graça e o poder do Espírito Santo de deixar registrado para nós as suas descobertas, e eu acredito que essas descobertas vão nos levar a desfrutar de muitas coisas excelentes no nosso coração também. E dentre essas grandes descobertas que o rei Salomão faz, ainda sendo um homem com desejos de ter sentido na vida, ele faz descobertas excepcionais que a gente precisa aprender aqui hoje, amém? A vida é um jogo de descoberta, irmãos. Embora hoje não se cria mais nada, tudo se copia, porque a própria Bíblia diz, com as próprias palavras do rei Salomão, que não há nada mais que Deus vai criar. Tudo que existe hoje já foi criado. Deus já sabe de tudo. Deus não precisa se esforçar para saber do amanhã. O caráter de Deus é um caráter, irmãos, sobrenatural. Deus é indescritível. Deus não precisa se esforçar para saber o que vai acontecer daqui 10 anos, daqui 5 dias, daqui 2 horas. Deus é sabedor de todas as coisas. E a Bíblia nos diz, as palavras de Salomão, que a glória de Deus é encobrir as coisas. Isso está escrito lá no livro de Provérbios, que a glória de Deus é encobrir as coisas. E a glória do homem é tentar descobri-la. Então você está vivendo em um mundo que você precisa descobrir aquilo que Deus criou, aquilo que Deus fez, aquilo que Deus planejou. Se a glória de Deus, se o propósito de Deus é encobrir as coisas, a glória do homem é descobrir. E o rei Salomão, ele teve essa glória, ele foi considerado o homem mais rico, o homem mais sábio que existiu, porque ele descobriu o segredo de viver bem. Quem aqui quer descobrir o segredo de viver bem? Quem aqui quer descobrir o segredo de viver bem? Se alguém te desse uma receita hoje, 3 passos para você viver bem, você ficaria feliz? Eu ficaria. Eu quero te dar 3 maneiras de você mudar a sua vida financeira. Aí você vai lá e tenta mudar a vida financeira. Eu quero te dar 8 métodos de você perder 30 quilos em 20 dias. Quem aqui não gostaria de receber isso? Você precisa. E a Bíblia nos diz que Salomão faz uma descoberta incrível e muito essencial para a vida. A primeira coisa que Salomão descobre que não há nada melhor para o homem do que ser feliz. Uau, você não entendeu, eu preciso repetir. A primeira descoberta que Salomão nos revela é que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto ele vive. Eu estou aqui à busca da felicidade. Você está aqui à busca da felicidade. Nós trabalhamos porque queremos ser felizes. Nós economizamos porque queremos ser felizes. Nós nos privamos de algumas coisas porque queremos ser felizes. Tudo que o homem faz e tudo que as mulheres fazem, elas fazem com uma única ideia: eu quero encontrar felicidade nisso. Sim ou não? É a verdadeira tese da aceitação. Tudo que nós fazemos hoje, nós fazemos por aceitação. A gente faz porque quer ser aceito por alguém, quer ser reconhecido por alguém, que quer merecimento de alguém. Essa é a saga de todo ser humano. E se felicidade não está baseada em coisas, há possibilidades de eu ser feliz sem eu possuir aquilo que eu desejo. Quem aqui já fez essa grande descoberta? Eu não preciso ter para ser. Eu sou para ter. Eu não preciso ter muito dinheiro para me considerar um homem rico. Eu sou sem ter.
O apóstolo Paulo dizia isso: eu nada tenho, mas eu possuo tudo. Pobre, mas enriquecendo a muitos. Eu aprendi o segredo da vida, e o segredo da vida é saber viver contente em qualquer ocasião. Tem pessoas que não sabem viver feliz quando perde. Por exemplo, eu tenho várias citações e exemplos bíblicos para te ensinar. A mulher de Jó é uma delas. Nem tanto que quando ela vê Jó naquele estado, ela diz o seguinte: Jó, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Aí Jó conheceu o segredo da felicidade. Jó olhou nos olhos da sua esposa e disse essas palavras: como tu fala, sua louca mulher? O mal de Deus, o bem de Deus, tu aceitou com prazer, e o mal não quer você aceitar? Salomão vai me ensinar, Jó vai me ensinar, o apóstolo Paulo vai me ensinar que o segredo dessa vida é ser feliz. Eu vejo as moças dizendo: eu quero casar para ser feliz. Se você continuar com essa ideia de casar para ser feliz, além de você se tornar uma pessoa azeda e triste, você vai matar quem está do teu lado também. Porque eu não tenho que casar para ser feliz. Eu sou feliz para me casar, porque eu sendo feliz e eu me caso, eu vou fazer todo mundo que está na minha volta vai ser feliz também. Eu recebi algo de Deus e eu quero compartilhar com você, irmão. Amém? A minha felicidade não está condicionada em coisas, em patamares, em dimensões, em níveis que Deus me leva. Eu descobri algo poderoso, e aí vou citar alguém do nosso século, pastor Antônio Cirilo. Quem conhece Antônio Cirilo? Um dia Antônio Cirilo está cantando lá na Rússia, ministrando a canção Poderoso Deus, e de repente ele começa a chorar, e eu ouvi isso numa revista há muitos anos atrás. Eu li isso, na verdade, numa revista há muitos anos atrás, quando eu morava em Lobato ainda. E aí alguém entrevistou ele, e essa pessoa perguntou para ele: você não fica maravilhado de ver o que Deus está fazendo na tua vida? Olha aonde você está, olha aonde teus CDs têm entrado, olha o que Deus fez na sua vida. E ele respondeu para aquela pessoa que estava entrevistando as seguintes palavras: não estou maravilhado. Eu não me maravilho por isso. Eu continuo sendo um colhedor de feijão. Eu continuo sendo a mesma pessoa. E ele diz o seguinte, que quando ele está tocando, cantando e adorando a Deus lá na Rússia, ele falou: Espírito Santo, a Rússia é um país comunista, não é todo mundo que entra lá. E ele teve carta branca para entrar na Rússia. Quando ele chora e ele fala com Deus, ele fala: o que eu estou fazendo aqui, Senhor? Aí o Espírito Santo fala com ele: sabe por que você está aqui, filho? Porque o lugar que você mais deseja estar é na minha presença. E quando você quer estar na minha presença, em particular, eu sopro você para onde eu quero. E eu faço de você o que eu quero. Eu me movo na sua vida da maneira como eu quero, porque o teu maior desejo é querer estar na minha presença. Então, particularmente para mim, felicidade não é eu ser pastor. Eu não esperei ser pastor para ser feliz. Eu não esperei adquirir algumas dádivas de Deus, alguns favores de Deus, para mim poder ser o que eu sou hoje. Felicidade não é conhecer a praia. Felicidade é saber: eu sou feliz, e porque eu sou feliz, eu vou para a praia. É uma conexão, amém, irmãos? Você não pode exigir felicidade quando você estiver em lugares que você sonha. A felicidade é uma descoberta para agora, é o momento. Eu sou feliz, e a minha felicidade vai me levar a lugares que eu sonho. Amém? Eu ouvi uma palavra de um discípulo terça-feira passada. Nós fomos tomar um açaí, e esse discípulo diz o seguinte para mim, e é gostoso ouvir essas coisas, embora assim nos preocupa um pouco, porque elogio. Eu tenho um discípulo aqui que ele fala: eu queria te elogiar, mas eu não vou não, porque o senhor não gosta de elogio. Mas pode temperar, tá bom? Elogio faz bem para a alma. Ok, gente? Aí esse discípulo disse assim: pastor, o senhor ama o que faz.
Eu sinto nos teus olhos que o Senhor faz com paixão. E eu segurei para não chorar. Porque eu não prego por dinheiro, irmão. Pelo contrário, às vezes eu dou. Eu não prego por status. Eu não prego porque eu não tenho outra profissão, outra coisa para fazer. Eu sou um cara, eu me considero um cara assim, disponível para todos os desafios da vida. Eu faço por uma única coisa, porque eu amo fazer isso. Eu não prego para ir um vídeo para a internet. A igreja pode estar cheia, pode estar vazia. Quem andar comigo vai ver que 99% da andança comigo vai perceber que eu não sou um cara triste, que eu não sou um cara pessimista, que eu não sou um cara melancólico. Quem anda comigo, a minha alegria contagia qualquer um. Contagia ou não contagia, irmãos? Contagia qualquer um. Porque é essência. Porque eu descobri que a alegria não está naquilo que eu desejo, que eu sonho, que eu quero. A alegria está dentro de mim. Aleluia. Você pode dizer amém? Carlos Drummond de Andrade diz o seguinte: ser feliz sem motivo é a mais autêntica forma de felicidade. Quem pode dizer amém? Ser feliz sem motivo é a mais autêntica forma de felicidade. Tem pessoas que não têm motivo para ser feliz, mas é feliz. E isso é a maior autenticidade de felicidade. Isso é lindo. Vocês estão compreendendo o que eu estou falando, gente? Estão conseguindo me entender? A segunda descoberta que Salomão faz é essa: comer e beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Vou repetir: comer e beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Por que Salomão está dizendo isso? Porque tem gente que trabalha e não desfruta do que o seu trabalho proporciona. Tem pessoas que trabalham e elas não conseguem desfrutar do fruto do seu trabalho. E isso na Bíblia é considerado uma maldição. Você tem direito de se alimentar do fruto do seu trabalho. Aleluia! Amém, queridos? E qual é a fórmula para isso? O que eu preciso fazer para me alimentar do meu trabalho? Salomão vai dizer, a resposta está em cima, no texto que eu citei: seja feliz. Desfrute. Celebre. Peguei o salário. A minha palavra é uma projeção no mundo espiritual. Quando se está no fim, que é o dia do recebimento, que o salário vem na minha mão, o que a maioria das pessoas fazem? Ao invés delas abençoar o salário, delas celebrar o salário, o que elas falam? Elas desencadeiam várias quebras de princípios na sua vida, e elas começam a amaldiçoar aquilo que Deus está usando para bendizê-la. Então, quando você come e bebe e é recompensado pelo seu trabalho, isso significa um grande presente de Deus. Quem pode dizer amém? A coisa mais difícil que eu acho nessa vida é viver nessa projeção sem senso de realização. Toda pessoa que não se realiza naquilo que ela faz é considerada uma pessoa enferma, doente. Já pensou você trabalhar 10 anos como Jacó, apesar que Jacó foi recompensado, o bichinho foi sabido, ele enganou, mas ele foi enganado também, mas trabalhou. O que um homem não faz por causa da mulher, né, irmão? Jacó teve que trabalhar muito tempo. A pior coisa que tem é você não desfrutar e não ter um senso de realização por aquilo que você faz. Isso para mim é uma coisa frustrante. O que é frustrante é você realizar tarefas e não ver sentido no que você faz. Tudo que você faz tem sentido? Se não tem, eu vou repetir a frase que eu falei aqui: se você chora mais de tristeza e de angústia por aquilo que você está fazendo, pelo amor de Deus,
Pare com isso hoje, porque não é aí que Deus te quer. Agora imagine eu trabalhar a vida toda e o que eu faço não ter sentido. E o que isso causa? Frustração, decepção, desânimo. Isso causa dor, porque você trabalha e você não vê o fruto do seu trabalho. Um povo que não aprende o poder da celebração é considerado um povo triste e infeliz, desprovido do senso e do significado da vida. Ou seja, Salomão descobriu que passar pela vida sem celebrá-la é uma tragédia. Vamos repetir isso junto? Passar pela vida e não celebrá-la é uma tragédia. Diga isso pro seu irmão, até que isso cauterize na mente dele. Passar pela vida, passar pela IBEG, passar por um casamento, passar por um emprego, passar por algumas amizades e não celebrar é uma tragédia na vida. E eu não quero viver isso. Você quer viver isso, irmão? Então olhe pro teu irmão e diga assim, manda um beijo para ele. Diga, irmão, eu vou te celebrar. Amém? Com equilíbrio, tá? Amém, gente? Celebrar, a gente precisa aprender o poder da celebração, porque passar pela vida sem celebrar é uma tragédia. Quando não aprendemos o poder da celebração, mesmo as coisas boas da vida se tornam pesadas e enfadonhas. Tem gente que está tão angustiado, tão triste, tão desprovido desse princípio, que até as coisas boas que acontecem na vida dela, elas não celebram. Olha o que diz os grandes mestres: viver sem celebrar é como se sentar a uma mesa repleta de iguarias, mas não sentir o sabor do que se come. Viver a vida sem celebrar é sentar-se em uma mesa cheia de iguarias, mas não sentir o sabor do que se come. Tem sentido comer alguma coisa e não ter sabor? Tem ou não? Quem aqui gosta de picanha? Já comeu uma picanha sem estar bem temperada? Sim ou não? Quem come feijão? Alguém aqui já comeu feijão sem tempero? É isso que nós precisamos aprender. Que a vida é um processo de celebração. Celebre os bons feitos de Deus na sua história, irmão, amém? Celebra a Deus a cidade que você mora. Celebra a Deus o que Deus te deu. Começa a celebrar tudo aquilo que você celebrar. Você tem direito de ter de novo, aleluia! Celebra. O que faz as coisas sair da nossa mão, o que faz a gente perder algumas coisas preciosas, é simplesmente pelo fato de nós não celebrar. Porque quando eu não celebro, eu não tenho o direito de ter de novo. Você sabe disso. É sentar numa mesa e não sentir o sabor do que se come. É como olhar ao redor do mundo e ver que o mundo se tornou preto e branco. É viver sem cheiro, é viver sem sabor, é viver sem brilho. Imagine se o nosso mundo fosse preto e branco. Que sabor isso teria, que celebração isso teria. Irmãos, em nome de Jesus, comece a celebrar o que Deus está fazendo na sua vida, ainda que seja pequeno, ainda que seja mínimo. Olha o que diz o texto de Salmo 150, e o caminho para o fim. Toda a criação celebra a Deus. Vou repetir. Toda a criação celebra a Deus. Olha o que diz o texto: todo ser que respira, louve ao Senhor. Você agradeceu a Deus pelo dia de hoje que você acordou? Você falou: Pai, estou vivo por tua misericórdia. Pai, eu sou um lixo, mas o Senhor me permitiu ter vida. Louvado seja o teu nome por isso. Precisamos comemorar os pequenos feitos, as pequenas vitórias. Quando nós comemoramos as pequenas vitórias ou os humildes começos, nós seremos fortalecidos e animados a prosseguir em frente e desfrutar de novas experiências com Deus. É pequenininho, é devagar que se vai longe. Davi foi esse exemplo de homem, um homem extraordinário que teve uma percepção
tremenda a respeito do poder da celebração. A Bíblia nos diz que Davi encontrava motivos para louvar a Deus ao seu redor. Olha o que diz lá em 2 Samuel capítulo 6, versículo 13 ao 16, que Davi traz a arca de volta para Jerusalém. E quando ele traz a arca, ele vem pulando, dançando, arrancando as suas vestes, celebrando a Deus porque a arca voltou para o lugar onde ela não deveria ter saído. E sabe o que acontece? A esposa de Davi, Mical, como que é o nome dela? Mical estava na janela observando a reação do rei. Sabe por que as pessoas não conseguem celebrar a vida? Porque a maior parte delas, elas vivem observando. Eclesiastes capítulo 11, versículo 4 nos diz: aquele que observa o vento nunca semeia. Tem gente que só vive a vida observando. Os 12 espias foram enviados para fazer um levantamento da terra que Deus havia prometido. Os 10 espias conseguiram ver beleza, ver gigantes, mas conseguiram ver possibilidades de entrar naquela terra e possuir, porque era a promessa de Deus. Enquanto os outros, ou melhor, 2 homens, enquanto os outros 2 desejaram, Deus vai nos dar essa terra, nós vamos entrar nessa terra, nós vamos desfrutar dessa terra, a maioria, que eram os 10, ficaram observando. E quem observa não consegue celebrar, porque está no campo da observação. Lá no livro de Marcos capítulo 3, versículo 1, vai dizer que Jesus está no meio da sinagoga ministrando, ensinando as pessoas, e de repente entra um homem com a mão mirrada, ressequida. E a Bíblia nos diz que os doutores da lei e os fariseus ficaram observando se ele iria curar no sábado. Jesus olhou para aquele homem com aquela deficiência na sua mão e disse para ele: vem para o meio, teu lugar não é aí, lugar de observação, vem para o meio, é aqui no meio que está o mover, é aqui no meio que a coisa acontece, é aqui junto que você vai conseguir celebrar a vida, é aqui do meu lado que você vai conseguir desfrutar das minhas riquezas e das minhas bênçãos, é aqui. Ele não ficou só no campo da observação, ele foi até Jesus. Pessoas que ficam observando demais, elas não conseguem celebrar. Elas observam a tal ponto que elas criam uma raiz de amargura no coração, porque elas não desfrutam daquilo que está acontecendo. Elas vão para a igreja para observar, elas vão nos eventos para observar, elas vão para ver se o fulano vai falar mal, se vai falar bem, se vai falar certo, se vai falar errado. Elas vão para ver se a igreja está pequena, está vazia, está cheia, está grande. Tem um grupo de pessoas que decidiram viver para Deus só no campo da observação. Só fica observando. E a Bíblia nos diz que a Mical estava na janela. A Bíblia nos diz o seguinte: que na janela ela observou a reação do marido e o desprezou no seu coração. E aquele desprezo, 2 Samuel 6, 23, 21, diz que aquele desprezo ocasionou em uma esterilidade. Ela morreu estéril, sem poder dar à luz filhos. Tudo aquilo que você não celebra tem o poder de te deixar estéril. Uau! Vamos dizer isso? Uau! Deus está nos dando oportunidades de celebrar a vida. Você vai esperar ficar velhinho, irmão, para celebrar? Você vai esperar até estar com 90 anos de idade para começar a desfrutar da vida como Deus quer, como Deus deseja? Não posso isso, não posso aquilo, não posso aquilo outro, não posso aquilo outro, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Você não tem que fazer nada, você tem que celebrar os pequenos começos e o que Deus está fazendo na sua vida. Para de ficar observando. Davi vai para o seu palácio com a única finalidade: eu vou para abençoar a minha casa. Mas quando ele chega em casa, o marido quer ser celebrado, o marido quer ser abraçado, ou vice-versa, o marido quer ser tocado. A esposa barra Davi na porta e diz o seguinte: parabéns pelas tuas atitudes, ó rei. Você parecia um louco, dançando, feito um vadio
no meio dessas escravas? Davi, então irado, eu acho que ele falou com calma. Ele olhou para ela e falou assim: é por essa razão que Deus rejeitou teu pai, que Deus rejeitou teus irmãos, que Deus rejeitou a tua descendência, porque aonde não tem celebração, não há continuidade de propósito. Aonde não tem celebração, não tem continuidade de propósito. E a Bíblia nos diz que ela morreu estéril. Era o sonho dela dar um filho para Davi. E o mais lindo é que ele diz: se eu pudesse voltar lá com as minhas escravas, elas me celebraram. E por que Mical desprezou o marido? Por uma única coisa. Primeiro, porque ela não entendia o valor da arca. Quando você não entende o valor de alguma coisa, você despreza. Vou repetir. Quando você não entende o valor de alguma coisa, você despreza. Segundo, ela desprezou o rei Davi, porque ela não se envolveu com os projetos do seu marido. Por que há um indício muito grande de divórcio no meio do povo cristão? Um homem que é celebrado em casa, irmão, ele não precisa de reconhecimento fora. Uma mulher que é celebrada dentro de casa, ela não precisa de reconhecimento fora. Se a secretária me disser: puxa, você está com o rosto redondo hoje, eu direi para ela: tem alguns irmãos que já me disseram isso. Se alguma pessoa de fora me disser: você está cheiroso hoje, eu vou dizer para ela: a minha esposa também fala que eu sou um homem cheiroso. Eu não preciso fora, se eu tenho dentro. Amém? Aí Deus vai te levar a algumas conquistas. E eu termino pela terceira vez e última com o Salmo 16:11. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Vou repetir. Tu me farás ver o caminho da vida, na tua presença há plenitudes de alegria, e na tua destra há delícias perpetuamente. Ser cristão não é ser triste, irmãos, é celebrar a Deus, amém? O diabo não tem prazer que você celebre suas conquistas. É por isso que ele rouba das pessoas que não celebram. Porque o diabo tinha tudo no céu. E tudo que o diabo tenta fazer é querer ser igual a Deus. Só isso que ele quer ser. Ele tenta imitar Deus. Ele diz lá, né? A Bíblia diz lá que o diabo anda ao nosso derredor, bramando como? Olha que texto, como leão. Isso não quer dizer que ele é leão. Está falando que ele está bramando como leão, mas ele não é o leão. A gente conhece o leão da tribo de Judá, que está ao nosso favor. Ele é o leão da tribo de Judá. O diabo é como? Tenta imitar. Deus não opera onde tem tristeza, irmão. Deus não opera onde tem amargura, onde tem ressentimento, ódio. E quer ver? A primeira marca de uma amizade autêntica e verdadeira é quando você celebra os grandes feitos na vida dos seus amigos. Quando você celebra o que Deus está fazendo na vida dos seus amigos, você está no ponto de viver as excelências de Deus. Amém? Quando você consegue se alegrar com o que o outro está recebendo, você consegue desfrutar daquilo que Deus também vai canalizar sobre a sua vida. Eu posso orar por você agora? Vamos nos colocar de pé. Eu quero